Beleza, cara? Como é que está? Fala, Nilson. Boa tarde, tudo certo, cara. Graças a Deus. Começando aí a tarde, mais um cafezinho. Show. Bora, mais uma live. Como toda terça-feira, esse mesmo horário, né? 15h45, a gente sempre faz um programa aqui que é um react de alguma empresa, alguma revista, algum acontecimento. E hoje eu quero saber o que você trouxe aí pra gente analisar e reagir essa semana. Pela segunda vez consecutiva aí, a gente trouxe uma capa da Exame aí, principal revista de negócio do país, né? Para falar de uma queridinha aí que acompanha a gente, uma empresa aí que pelo menos desde quando eu tô na internet ela tá também. Então, de volta ao topo, né? Aí a capa aí da Exame, falando junto com o CEO, Kai, né? Um indiano, para voltar aí mostrando aí como um dos temas aí que a gente vai falar isso é sobre a Google, né? Sobre como ela voltou ao topo aí, né? Como assim voltou ao topo, né? Esse é um papo aí que a gente vai estar falando hoje. Justamente, né? Porque a gente é acostumado a só ver falar em Google, ecossistema Google, próprio YouTube, Meet, Gemini. Em que momento que se perdeu o topo para ter que voltar ao topo? É porque, igual você falou, a gente, desde sempre, né, cara? Eu lembro, eu fui começar a ter mexer mais com celular, com computador, assim, com Google, acho que eu devia ter uns 15 anos, talvez, cara. E antes disso, realmente não tinha muito o que fazer, né? O computador, a internet não servia para muita coisa antes. Depois disso começou a ter mais funcionalidade, o Google como buscador mesmo, porque os buscadores que tinha antigamente sempre funcionou, mas era muito limitado, né? Tinha UOL, Terra, eu não sei se lembra Yahoo. disso aí. Aham, o Yahoo também. O Yahoo era dominante, né? A Google tentou vender por US$ 1 bilhão também. A Google tentou se vender para a Yahoo, eu não quis comprar. A gente podia ter tido uma história totalmente diferente, né? Se essa aquisição tivesse acontecido. Mas tudo acontece por uma razão, né? Com certeza. Eles se consolidaram depois disso, foram engolindo, englobando os concorrentes, e eu vejo É, que eles tiveram também muita sabedoria em analisar, né, cara? Eu acho que quando o cara tá muito bem posicionado, ele consegue ver para onde as coisas estão indo, né? Porque você vê, compraram o YouTube. O YouTube era uma outra coisa, outra plataforma de outro dono, mas eles enxergaram, falaram, pô, a gente hoje o maior buscador do mundo por muitos anos foi o Google. E o segundo maior do mundo, o YouTube. Tudo dentro de casa. Então, muito interessante como eles conseguiram fazer, né, cara, enxergar esse mercado. Mas agora eu quero que você fale um pouco desse ponto, né, cara? Eles, pô, líderes absolutos por muitos anos. O que aconteceu para eles voltarem ao topo agora? Quando que eles perderam esse topo? o que acontece, né? Aí na reportagem traz isso também, essa ideia da inteligência artificial, o Google que começou com ela lá em 2018. Então, quando estavam se falando de iPhone, o Google já tinha trazido essa ideia que a IA seria a revolução dos próximos anos. E ninguém se atendeu tanto, mas tinha uma empresa lá que prestou atenção nisso, que foi a OpenAI, né, do Sam Altman lá. Também teve investimento da Microsoft, que lançaram o ChatGPT com muita antecedência antes do Google. Muita antecedência antes do Google é uma redundância. Mas lançaram com antecedência o ChatGPT e perderam o mercado. É aquele negócio de ser pioneiro, né? Quando você é pioneiro no mercado, não tem concorrente nenhum, é um produto que resolvia, funcionava, era um produto inovador, um produto aí que, se eu não me engano, naquelas histórias de quais tecnologias alcançaram 100 milhões de usuários, se eu não me engano, o ChatGPT foi o mais rápido da história. Eles fazem da televisão, do celular, quantos anos levou para ter 100 milhões, se eu não me engano, é algo nesse sentido. E eu sei que o ChatGPT foi o que teve o menor tempo de alcançar tantos usuários. Então era uma tecnologia muito evolucionária, por isso que está até hoje. E foi quando a Google perdeu o mercado, um mercado que ela mesma tinha praticamente inventado. Tentaram lançar o Bard, né? Aqui entra também uma reflexão. O Bard que para quem não sabe, né? O Bard é antes do Gemini. Era uma inteligência artificial do Google, inclusive na minha barra de ferramentas ainda tá Bard lá. Bard foi o lançamento fracassado que eles tiveram.
E perderam aí o 9% de valor de mercado também, perderam alguns bilhões por terem errado na estratégia de lançamento. Mas é aquela reflexão, né, Nilson? Se até as grandes estão errando e estão ficando para trás, mesmo tendo um monopólio dentro do seu segmento, a gente, como empresário, para não ter aversão ao erro, né, ter aversão ao risco de errar, então tem que errar, até as grandes fazem isso, perdem milhões e bilhões de valor do mercado. Então, uma reflexão interessante aí para a gente trazer também. E com o tempo elas foram melhorando, tanto que agora ultrapassou a OpenAI, que antes a OpenAI era concorrente, né, que estava lá na frente nas tecnologias de IA, e hoje o Google está disparado na frente. Então, é somente errando que você alcança o sucesso eventualmente. Então, isso é para aprender com as grandes também. Eu tenho certeza que quando o pessoal lá dentro olha para o Gemini, fala, cara, ainda não está pronto, tem isso aqui para fazer, por isso aqui está dando erro. Mas tem que fazer, né, cara? Você tem que lançar, você tem que se propor, tem que se testar. Exatamente. Porque o ChatGPT foi lançado. Também estava longe de ser muito, muito bom, mas ele resolvia muito. E foi o primeiro. E quem chega primeiro bebe água limpa. Já diz um ditado. Então, exatamente. Chega a OpenAI com o ChatGPT e tem o mercado todo pronto para consumir, precisando da ferramenta. Uma ferramenta que eu lembro que quando lançou a gente não esperava o que ia acontecer. Não esperava que ia funcionar tão bem. Eu me lembro da discussão que era assim, não, daqui a pouco eles vão começar a cobrar por isso caro. Para ter acesso vai ter que pagar caro, porque isso aqui é muito bom. No fim das contas, até hoje tem, sem precisar pagar. E logo depois disso, várias outras vieram para brigar também. E cada um lançou o que tinha provisório para fazer. Porque tinha que estar no mercado. Exatamente. Não estava pronto, tinha muita falha, o preço era todo errado. Eu lembro que não funcionou muito bem. Tinha muita queda também, era problema. Alucinava direto, sempre estava alucinando algo. Aí começaram a se posicionar. Não é? Começaram a mostrar, a gente também tem, isso aqui a gente também tem. A gente erra, a gente também erra. Aí vão melhorando, acaba sendo uma competição entre quem vai entregar o melhor para o usuário. No fim das contas, cada uma ficou muito bom em alguma coisa. Não é? Dá até pra gente falar um pouco mais sobre isso depois. Mas é isso, cara. Você tem que se posicionar, você tem que vir pro jogo, tem que brigar mesmo. Porque tem muita chance de você brigar e apanhar, mas você vai apanhar, daqui a pouco você para de apanhar, daqui a pouco você tá batendo. Exatamente. Exatamente. E aí o mercado foi revertendo. Porque como o Google é muito dominante, e ele tem, eu vejo que ele tem uma capacidade, como ele está em todas as frentes, o Google ele consegue captar muita coisa do usuário, entender como que funciona, o que que pensa, o que que busca. Os maiores buscadores do mundo são do Google mesmo. Então, ele consegue entender, eu acho que ele consegue se melhorar muito mais rápido, por ter esse banco infinito de dados. Não é? Um feedback, né? Oi pro pessoal que tá entrando aí, pro gringo, pra titia Macomo, oi, tudo bem? Bem-vindos aqui. Então, realmente é isso aí, né, cara? Você se posicionar, você fazer, não é? Mas eu quero que você traga um pouco a reflexão que eu falei agora sobre esses erros todos que eles cometeram, essa briga que veio, não veio. Como que isso foi se dando ao longo desses anos aí que você acha que você leu ali? O que me parece mais interessante é como eles foram aperfeiçoando o produto. Mas eu queria trazer muito para reflexão aqui de negócio também no sentido de que, e quero muito trazer algo que você trouxe, não está pronto para lançar o teu produto. Lança ele, porque se a gente vai esperando a IA tá pronta para ser lançada, talvez ela nunca teria sido lançada, né? Então lança ela num produto que foi o que a ChatGPT lançou, que foi o que a Google lançou lá no começo também. E com o tempo isso vai se aperfeiçoando, o produto vai se aperfeiçoando também. Então, essa reflexão que eu queria trazer. Mas em relação a Google, o que acontece? Ela foi vendo que o que ela estava fazendo não estava funcionando. Ela foi comprando, tendo algumas aquisições de algumas empresas que tinham essa parte de IA mais desenvolvida e foi trazendo isso para dentro de casa. Tanto que hoje ela tem o controle total do processo, ela tem chip, ela tem tudo que você precisa, a Google tem. Esse é quem empresário entende você controlar desde o fornecimento da cadeia de suprimento até a venda, você tem essa cadeia toda controlada, ela
ela funciona muito bem. Eu tô tentando ver o chat aqui ao mesmo tempo enquanto eu tô falando. Mas a gente tá falando, Nilson, a gente fazia aí para quem tá na live também entender, a gente tá falando um pouco aí da nossa live de um React, que é de volta ao topo aí, uma capa da Exame aí, que a gente fala aí da Google, que voltou ao topo aí. Por que que voltou ao topo, né? Ultrapassou as grandes aí, tem até um gráfico mostrando aqui também interessante pra gente mostrar aqui o quanto a Google saiu na frente. E o mais interessante, Nilson, é que a conta produtiva, né? Essa é uma reflexão interessante para a gente falar. Eles lançaram a inteligência artificial, mas eles estão perdendo no mecanismo de busca, que é o maior faturamento deles. Então é interessante essa reflexão, a gente lançar um produto que descontinua um produto que a gente tem como rentável já. Isso é uma reflexão interessante, porque a gente está vendo lá na frente que a tecnologia ela vai ter uma transição de negócio. Então, aquele negócio de procurar e buscar é um dos mecanismos mais rentáveis da Google. Só que a IA, como qualquer um já usou o Google, tá? O Google está trazendo aquelas prontas respostas já no buscadores, né? Então, ninguém está entrando no site já. Isso está diminuindo muito o faturamento de um produto da Google, que é os anúncios que estão, mas eles estão ganhando em assinaturas do plano de IA, de Gemini. Então, é aquela coisa que a gente vem conversando aqui também, né? Descontinuar um produto que lá na frente a gente vê que vai se tornar obsoleto, enquanto a gente está colocando um novo produto no mercado. Então, é tentar trocar um pelo outro. E isso, no tamanho da Google, fazer isso não é um trabalho tão fácil quanto parece, né? A gente fatura milhões de anúncios e a gente vai ter que, ao pouco, tirando esse produto do mercado para colocar um outro produto mais interessante. Então, o negócio que eu vejo também ali, cara, que é interessante, é que talvez eles estão perdendo dinheiro fazendo isso. Porque o anunciante tá pagando menos, enfim, menos cliques, mas ao mesmo tempo é muito relevante você perder esse dinheiro, mas você manter a audiência. Você mantém o teu cliente ali contigo. Né? Depois tem que reajustar. Você que está criando um problema para si mesmo, mas a solução também está contigo. Melhor do que é a você pessoa não perder o teu público, é exatamente isso. melhor do que o público escapar para outro lugar, e aí você vai estar perdendo o dinheiro e vai estar perdendo o público também. Aí é o pior dos mundos para eles, né? Exatamente. Então, retém os teus clientes, que eu acho que talvez é uma reflexão interessante. A gente traz a capa da Exame aqui só como um estopim para a gente começar uma reflexão também. Muito mais importante você manter os teus clientes e perder rentabilidade se você ter que encerrar um produto ou outro e ter que ter um produto inovador no mercado novo, do que perder a tua base de clientes e ficar naquele produto que não funciona mais, muito apegado a uma ideia, a um produto. Então, muito interessante essa transição. Então, eles atravessaram o vale, mas hoje já estão lançando mais produtos, inclusive a IA a gente vai, uma reflexão interessante também, é essa transição da IA não somente como um assistente, no sentido de que você fazer prompt para ela funcionar, mas ela mesmo começar a fazer o teu trabalho, começar a agendar as tuas reuniões, começar a agendar, procurar produtos que você quer comprar, fazer para isso como se fosse você fazendo. Então, essa nova transição que é interessante a gente estar preparado também, que vai ser a IA do futuro. Não somente a IA generativa, que a gente vai lá e digita, mas uma IA que faz tudo o que você precisa sem você pôr a mão. Acredito que a Google está indo para esse caminho. Ela viu que esse mercado é um mercado do futuro. Inclusive, hoje, a própria OpenAI também tem serviço que é esse agente que resolve, que abre, executa tarefa. Então, a gente está indo para esse caminho, que é um caminho bem interessante aí de IA, de revolução, aí, de que a gente pôr o nosso agente para funcionar e poder ir fazer outra coisa. Eu acho que isso é extremamente revolucionário. Acho que a gente nunca viu isso acontecer. Está preparado aí porque muitos empregos vão parar de existir. Isso eventualmente vai acontecer também, mas muitos empregos vão começar a surgir e vão aparecer no mercado. Então, é uma transição de negócios gigantesca que está acontecendo e a gente tem que estar muito preparado analisando quais são os passos que estão acontecendo, até para, como empresário, a gente se ajustar ao que está acontecendo, o que não vai existir mais. Existe aí, se não me engano, um Fórum Econômico Mundial trouxe até 2028 aí, muitas funções já não vão existir, principalmente até 2030. Muitas vagas de emprego vão parar de existir, mas muitas vão ser criadas. Então, muito mais vai ser criado do que vão parar de existir. Então, essa proporção vai existir vaga. Então, entender essa transição é super importante. Até para você ver o que vai ter de serviço, né, no futuro, para poder continuar vendendo e não ficar para trás. Sim. E com relação a esse assunto de
pessoas perderam emprego para as IAs. O que você vê sobre isso aí? Porque eu acredito que teve gente que perdeu, mas eu achei que o impacto ia ser muito maior, sabe? Eu achei que muito mais gente ia perder. Eu vejo que hoje a IA é muito mais... Ela está muito mais auxiliando do que sendo substituída por pessoas, sabe? Eu acho que está sendo nessa leva. Por exemplo, você pega um engenheiro. Pô, para o engenheiro a IA é fundamental hoje. Porque o que antes era calculadora, hoje já tem ali, já acelera o trabalho dele. Mas eu vejo que isso não está tirando lá tantos trabalhos quanto parecia. Né? E pensando no futuro também, eu não vejo que vai tirar tanto trabalho assim quanto a gente imaginava. Eu acredito que a gente não chegou lá ainda, Nilson, para ser sincero. Mas a própria IA, ela vai sempre precisar de um ser humano. Ela vai sempre precisar de alguém operando. Então, talvez seja entender aonde você consegue existir com uma IA. Não o que a IA vai te substituir, porque isso vai acontecer com algumas funções, mas quem que vai operar essa substituição? Talvez esse seja o ponto também. Quem que vai pôr esse negócio para funcionar? Essas são as funções que vão existir. Mas eu concordo com você. Eu achei que ia estar muito mais, mas ela está com o tempo. E a gente entende também que a IA ela não é linear, né? Então ela é exponencial, assim. Então ela vai, em algum momento, isso do dia para a noite, os empregos vão parar de existir e novos vão surgir. Eu acredito bastante nisso por causa dessa evolução exponencial que a IA tem. Você quer reagir aqui? Alguém que está comentando? Eu fico vendo os comentários aqui. Não, vamos tocar o barco, né? A gente está falando aqui sobre inteligência artificial, sobre o Google, os produtos, o valor de mercado, o que aconteceu quando eles se posicionaram, o que veio antes, o que veio depois, né? O que a gente está vendo que vai acontecer em decorrência disso. E uma outra coisa, cara, pensando ali em IAs, os empregos que não vão sumir por causa de IA. Eu estava vendo o próprio Lázaro do Carmo, que é conselheiro em muitas empresas, aí falando sobre IA. Ele disse que o que envolve relacionamento, pessoas ou mão de obra muito braçal, isso aí o povo está seguro, né? E uma coisa, essa que eu falei do engenheiro, uma coisa que eu vi ele falando mesmo, que antigamente as pessoas mais inteligentes do mundo eram engenheiras. E foram as primeiras a começar a ser substituídas por IA. Então ainda existe um nicho que está seguro. Por exemplo, líder. Cara, o líder... Como é que você vai trocar um líder? Esse líder ele vai ter muita IA como apoio. Mas esse cara vai estar aí. Exatamente. Eu acho que é assim que aconteceu, né? A gente educou o Brasil muito rápido, teve muito mais gente tendo graduação nos anos de 2010 e 2020, e surgiu muita gente especializada. Então, meio que saturou muito o mercado. E tem muito menos gente não especializada. Então, essas funções como construção civil, ou talvez algumas funções que são mais braçais, como você vai pôr uma IA hoje para fazer esse tipo de serviço? Não vai acontecer. Ou até mesmo entregador de Uber, seja qual for, também como você vai pôr uma IA para fazer isso? Então, a demanda é muito maior para esse tipo. Pode ver que tem muito profissional que está indo para essas funções, não quer um trabalho CLT, quer ser autônomo, porque tem uma demanda muito grande para esse tipo de serviço. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou dizendo que é um tipo de serviço que a IA não vai conseguir substituir tão fácil. Mas também é um serviço que tem menos capacidade intelectual, por assim dizer. Não preciso desenvolver nada, não preciso usar tanto o meu intelecto, mas as minhas habilidades como ser humano que a IA não tem. E é justamente essa a diferença, né? A IA, ela, intelectualmente, para algo específico, ela pode ser muito melhor que um ser humano. Mas nessas funções que o ser humano navega mediamente sobre tudo, né? A IA é muito especializada, fica muito bom, e o ser humano fica médio basicamente em tudo. E algumas funções ela não vai substituir por enquanto, né? Isso não vai acontecer. Não, legal. Agora o Murilo conselheiro. Vamos lá. Vamos trazer alguma coisa por empresário que a gente pode falar sobre IA. Dois raciocínios, tanto sobre IA quanto sobre as decisões que o Google tomou, o que ela que sentiu, que apanhou, que agora está batendo. Eu quero que você traga aqui algumas reflexões, alguns insights para esse empresário, tá? Para falar o que a gente tira dessa capa da Exame. Tá. O que eu trouxe, assim, o que eu analisei até, cara, e que me tornou bem surpreendente é essa aversão ao risco, a não errar. Mesmo empresas grandes, assim, já
que já estão no mercado, elas ainda estão errando. Elas ainda estão tentando. Elas estão tentando acertar o produto ainda, porque elas sabem que não são várias ideias que você tem que pôr. E não é a tua ideia que vai fazer o negócio funcionar. Se o mercado vai ter aceitação para aquela ideia. Um exemplo interessante. Eu não sei se você lembra, mas o Google lançou aqueles óculos em 2013. Vocês lembram dos óculos Google Glass? Lembro. O que está acontecendo hoje? A Meta lançou o óculos deles também. Está vendendo bastante. Está tendo uma melhor aceitação do mercado. Então, essa ideia ela já existia lá atrás. Eu já vou retomar o argumento onde eu estou querendo chegar. Só que a adequação do produto ao mercado somente chegou agora nos anos 2020. Então, a Google sabia disso, então ela tentava de qualquer jeito ter vários projetos que funcionavam, só que não é a adequação do produto ao mercado que vai no final do dia. Mas isso que eu trago para o empresário é isso. Você tentar vários projetos e tentar encontrar onde está a tua adequação ao produto do mercado, que eles falam Product Market Fit, que é uma parte mais importante que você tem. Mas eu também trago ali, eu estou tentando trazer aqui uma parte interessante da revista, que é como eles bateram de volta na concorrência, como eles saíram atrás e mesmo assim foram atrás, né? Igual você disse, apanharam e bateram de volta, né? O que eu trago para o empresário é isso. Isso aí vai ser o constante da vida do empresário, é apanhar, ser derrubado, levantar e bater de novo. E me parece uma história de muito sucesso, uma empresa que soube fazer essa transição muito interessante. Então, o que eu trago disso é isso, é você continuar no jogo. É você continuar no jogo mesmo se você perdeu aquela liderança de mercado, ou aquele produto não foi para frente, ou aquele produto quando você lançou também não estava pronto, mas continua tentando, continua aperfeiçoando o produto, com o tempo as coisas vão mudando, e hoje quem está correndo atrás do Google é a própria ChatGPT que saiu na frente lá atrás. E a gente pode trazer isso também para a Netflix. A Netflix saiu lá atrás em streaming também. E hoje a Netflix, eu não sei se é a primeira streaming preferida hoje da população. Hoje você tem HBO, tem Disney, tem Prime, tem Apple. Então você ser pioneiro não significa que você vai ser líder para sempre daquele mercado. Você bebe água, quem chega primeiro bebe água limpa, mas não bebe para sempre. Porque provavelmente vai chegar alguém, você provavelmente, Netflix, ChatGPT, tiver uma disrupção no mercado. Mas quem chega depois aprende muito com os erros de quem começou. Então pode depois ficar até melhor com quem começou. Que é o caso que aconteceu com essas duas opções de mercado. Então o que eu trago é isso. Se você não é o pioneiro, não se preocupe, não tem problema nenhum. Até melhor. Você vai evitar muito erro. Mas assim que você tem um caminho, aprenda com o teu concorrente e lança algo melhor. Então isso é uma reflexão que eu trago isso dessa reportagem também, sabe, Nilson? Sim, cara, a concorrência, a gente não pode se basear na concorrência. A gente já falou sobre isso, né, cara? De precificar por causa da concorrência, e botar produto por causa da concorrência. Não, a concorrência, ela é muito boa, porque se alguém está vendendo alguma coisa, você fala, opa, tem demanda. Se o cara está vendendo, o cara está expandindo, legal. O cara já testou por mim. Não é muito mais fácil você seguir do que criar alguma coisa. Então, a concorrência ela tem que servir para isso. E você colocou muito bem ali, cara. Não é porque você chegou primeiro e está dando certo que vai ser teu o resto da vida. Você tem que se inovar. Né? Você tem que estudar quem está vindo. Você tem que estudar teu público. Você tem que rever teu preço, teu fornecedor. Você tem que estar analisando isso sempre. Sempre. Isso nunca acaba. Nunca acaba. Se você é fornecedor o ano inteiro, senta e renegocia. Exatamente. Não deixa ninguém... Não fique achando que você é o dono de tudo. Porque tem alguém vindo. Da mesma forma, quando alguém já foi e você está olhando que o cara está indo, você fala, não, aqui, ó, essa grama aqui está pisada já. Legal, o que eu posso tirar? O que eu posso aprender? Meu produto também é esse aqui. Por que ele está vendendo tanto? Quanto ele está vendendo? Por que está vendendo tanto? Como que ele está fazendo? Pô, eu vou repetindo e melhorando o que eu estou vendo. Aonde o cara tropeçou? Eu já vi que ele tropeçou, não vou tropeçar ali. Não é? E não é algo distante também, né, Nilson? A gente parece, mas isso é só para empresas grandes. Isso a gente pode ver na prática.
eu e você já vimos na prática isso. A gente analisar o que alguém está fazendo, o que alguém está vendendo, ver um produto parecido, ver se consegue vender também, analisa como fazer melhor. Então, tudo isso é reflexão que a gente pode trazer para um negócio menor também. Não é algo tão distante assim. Com certeza. Então, se você tem concorrência, aproveita. Tem concorrência. Exatamente. Aproveita. Exatamente. Tem que tirar o Exatamente. melhor. Estuda a concorrência. Exatamente, eu concordo. Ela é feita para isso, para ter um parâmetro, para você se basear. E se preocupe quando você não tem. A gente já trouxe isso também em algumas lives anteriores, né? Você não ter concorrência não é algo bom, porque significa que talvez não tenha demanda para o teu serviço ou produto. Mas ter concorrência é bom, porque você sabe que alguém já pisou naquela grama, né? É isso mesmo. Alguma coisa já está acontecendo lá. E o teu caso ser um disruptivo também é muito mais raro. Quantos Netflix existem? Quantos OpenAIs existem? São muito poucos que tem uma disruptura tão grande. Você pode ter o mesmo caso da Ford, quando lançou o primeiro modelo T lá, o primeiro automóvel. Nisso já veio Chrysler, já veio GM, já veio várias outras em seguida que superaram essa marca, essa empresa que começou lá atrás. Então, a gente vê isso historicamente, negócios repetindo. Sempre, sempre. Ah, mas o que tem a ver com a capa? Tem tudo a ver com a capa da Google, porque a Google foi alguém que saiu atrás nesse negócio da inteligência artificial. Mas hoje já está liderando. Então, de novo, esse padrão se repetiu. Aconteceu com a Ford, isso só posso trazer 3 exemplos. Lá com o modelo T, depois foi superado pela GM, pela Chrysler, por outras empresas de carro também. O próprio Netflix, que é o streaming ali, que durou quantos anos? Uma hegemonia gigantesca do Netflix no streaming, era liderança absoluta do Só ele. mercado, assim como a Blockbuster foi também, antes da Netflix, que vendia locadora também, que foi um modelo de negócio que a Netflix enterrou a 7 palmos para baixo da terra também, enterrou qualquer loja da Blockbuster, e durou, o que eu quero dizer da Netflix, durou um período de hegemonia, mas depois os concorrentes se entenderam, viram que tinha mercado, tinha oferta, desenvolveram produtos tão bons quanto, e começou a concorrência para streaming que tem hoje. Hoje, para você ter todos os streamings, custa quase R$ 500, sei lá quantos reais custa. E antigamente a gente pagava R$29,90 só no Netflix e assistia lá tudo que a gente queria. Então, eu quis fazer esse paralelo, sabe, Nilson? Interessante com a capa aqui, e eu acho que a gente sempre traz a capa como somente um estopim da discussão, e trazer para o empresário o seguinte: analisa a tua concorrência, que é um ponto que a gente trouxe já também, para ver o que eles estão oferecendo, se tem mercado ótimo, mas o que eles oferecem, se você pode oferecer a mesma coisa, ou algo melhor, ou algo mais barato, e também o ponto de você sair atrás, ou sair na frente. As duas opções não são perfeitas. Você sair na frente, você tem os benefícios, mas tem os malefícios também da concorrência vir fazer um produto melhor. Você sair atrás, você já perdeu aquele boom inicial também de faturamento, que pode ver, a Ford faturou muito, se tornou gigantesca, porque foi a primeira. A Netflix abriu estúdio de filme quando foi a primeira. A gente pode ver o ChatGPT, alcançou lá 100 milhões de usuários em 6 meses, quando foi a primeira. Então, tem os benefícios de ser a primeira, só que você não fica para sempre e a tua concorrência vem, porque ele é uma briga, é um jogo e todos estão para brigar para ganhar. Então eu vejo esses 2 pontos, então, cara, legais dessa conversa pra gente estar encerrando aqui, que é esse de você saber usar a tua concorrência, porque ela vai estar lá, é melhor ter concorrência do que não ter. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é muito resiliência do empresário, né, cara? Se o cara passou você, se você parou de vender porque alguém está fazendo melhor, está conseguindo resolver o problema mais do que você, não é o fim do mundo. Tá? Você tem que reavaliar, tem que repensar, tem que estudar de novo. Tá? Eu coloco de novo a gente aqui à disposição, como conselheiros profissionais, para ajudar nesse ponto. Porque tem muita gente que procura a gente quando está só com problema. Não é? E faz parte. Faz parte. A gente está aqui também para ajudar você a estudar o teu mercado, estudar a concorrência, estudar a precificação, canais de venda, tudo isso para poder fazer o teu negócio crescer de novo. Porque você não pode se abalar. Na verdade, você pode se abalar. 2 segundos. Depois é pau na máquina, né, Murilo? Exatamente, porque o empresário não tem essa, né? É o jogo.
É um jogo que você tem que jogar, não pode olhar para trás, mas eu concordo com você, Nilson. E também é um serviço que a gente presta de prevenção também, né? Porque a gente tem que olhar lá na frente, porque pode ser que teu produto, daqui a 6 meses, um ano, ele já não exista mais. Você tem que pôr um novo produto no mercado e talvez ele vai ser menos rentável do que esse produto que vai ser descontinuado. Então, essa transição, como é que você faz? Como é que você tem essa visão? Porque se você chegar ao final do ano, só vou complementar aqui, a gente já encerra, chega ao final de um ano, teu produto parou de vender. Sim, vai encerrar a tua empresa? Se você tivesse olhado isso com um ano de antecedência, você tinha feito essa transição. E eu vou trazer também para a matéria da capa de novo, foi o que a Google fez. Hoje está trazendo uma IA generativa no Gemini, que ficou muito boa, né? Não sei se você usa, eu uso bastante. Ela como ela era antes, como ela se tornou, como ela foi ficando melhor. Hoje eles aumentaram a assinatura do plano do Gemini, então é isso que tem sido rentabilidade para eles, ao invés do Google. Então você vê um produto sendo basicamente deixando de ser rentável e descontinuado, e um outro produto entrando aos poucos, sendo rentável e pensando lá na frente no longo prazo. Então, você como empresário tem tempo de ver isso acontecer ou você vai deixar a tua empresa morrer para depois pensar em que produto começar a vender e eu ter essa visão de longo prazo? Então, isso aí que a gente ajuda aí também na consultoria, né? Para não deixar o empresário morrer também. Isso mesmo. Mas é isso aí, meu amigo. Obrigado pela conversa, cara. Eu acho que também foi bem interessante, um assunto bem interessante também, e a gente consegue discorrer para muitos lugares, trazer vários insights aqui para quem é empresário também, para quem tem esses sonhos e essas dores que todos nós temos aí. Exatamente. Esse meu lookzinho padre hoje aqui, ó. Não, tá bom? Mas é isso aí, gente. Obrigado aí por quem. Agradecer por quem participou hoje aqui na nossa live, né? Também pôde comentar aí. Espero aí que vocês tenham gostado. E amanhã tem mais, né, Nilson? Você estava dizendo? Isso aí, recorde de interações hoje, né? Legal, vamos para cima mesmo. Competindo com o jogo aí, tinha até esquecido do jogo do Brasil. Não, isso aí, amanhã então, 15 para as 4, a gente tem o Bola na Fogueira, que é um dia bem interessante aqui para colocar o Murilo para ferver a cabeça aqui e pensar. Exatamente. Fechou? Valeu, meu amigo. Valeu, Nilson. Um abraço, cara. Até mais. Tchau, tchau.